Aqui na TV Com você tem o Jornal da Comunidade. É importante você estar conosco e acompanhar a nossa trajetória. São mais de 15 anos no rádio e na televisão. Fomos os precursores, junto ao jornal A Tribuna. Aquele boletim que tínhamos na Tribuna foi também proposta nossa. O Jornal do Porto ele foi levado para a TV Santa Cecília, também proposta de Jorge Fernandes. O Caderno do Porto, onde trabalhamos juntamente com o Caderno do Porto nesta emissora. E muito mais. Quero fazer uma homenagem in memoriam a Mota Demóstenes, que mostrou o caminho e nós seguimos. Por que dessa introdução inicial? Porque estamos aqui com Luiz Antônio, que vai nos trazer lindas e belas histórias do rádio santista, da história do rádio. Mas antes, quem é Luiz Antônio? Qual sua história de vida? É um prazer imenso lhe receber aqui. Muito obrigado, Jorge Fernandes. E é um prazer aqui estar prestigiando o telespectador da TV Com, né, e o telespectador do Jornal da Comunidade aqui do grande comunicador Jorge Fernandes, que eu acompanho desde os 15 anos de idade, ainda na saudosa Rádio Cultura, AM 930 kHz, quando ele dava as escalas da estiva no Jornal do Porto, junto com a minha mãe, ainda no saudoso programa do Valdo Correia. A gente acompanhava as escalas que ele dava com uma dicção perfeita, que se você fechasse os olhos naquela época, você sentia na parede da estiva, dando a sua carteira preta para ser escalado no Porto de Santos, né, Jorge? Obrigado por suas palavras iniciais. Mas conta um pouco da tua história para nós. Sim. Jorge, eu trabalho desde os 11 anos de idade. Eu venho de uma família humilde, de uma família de zeladores, né? E comecei a trabalhar muito cedo, né? E já fui de tudo na vida, né? Ajudante de eletricista, ajudante de pedreiro, fui garçom, fui vendedor. E aí eu comecei a estudar muito cedo, né? Com incentivo dos meus pais. Meus pais, infelizmente, eles não puderam estudar muito, porque eles tiveram que trabalhar muito cedo. Então eles investiram nos filhos, né? Eles deram toda a oportunidade para nós estudarmos e nós seguimos em frente com o estudo que eles nos deram, né? Tanto que minha irmã se tornou nutricionista formada pela Universidade Federal de Viçosa e tem mestrado, e eu me formei técnico em segurança do trabalho pelo SENAC, e a partir disso, né, me formei em História pela Universidade Católica de Santos em 2013 e também sou técnico em meio ambiente, me formei em locutor pelo SENAC e também tenho registro em jornalista pelo Ministério do Trabalho e Emprego, tudo através, graças a Deus, do estudo. Foi o estudo que me proporcionou isso através dos esforços envidados pelos meus pais. Os pais e os filhos que seguem o caminho traçado pelos pais têm a história viva aqui. Transformou sua vida com esse currículo maravilhoso, mas também o rádio, ele é um parceiro, é um companheiro de muitas famílias, de muitas senhoras, de muitos senhores em suas casas. Como surgiu o rádio em Santos? O rádio surgiu em Santos no ano de 1924, mais precisamente com a primeira emissora de Santos e a quarta emissora de rádio do Brasil, que foi a Rádio Clube de Santos, que muitos conheciam saudosamente como PRB4 ou B4 para muitos, no Cassino Miramar, e que depois mudou suas instalações para a Rua José Cabaleiro, número 60, onde ficou muitos anos. Ela ocupou duas instalações, nos fundos a Rádio Clube e na frente era o seu auditório, que
que depois se tornou o Cine Alhambra, que muitos devem se lembrar, onde se fazia o quê? Os espetáculos de radioteatro, as radionovelas da Rádio Clube, que eram muito famosas na época. Eram famosas disputas entre as radionovelas da Rádio Clube e as radionovelas da Rádio Atlântica, na cidade do rádio. As radionovelas da Rádio Atlântica, com Rosinha Mastrangelo, a grande autora de novelas da Baixada Santista, né? E a Rádio Clube, ela foi um grande expoente, não só na Baixada Santista, como no Brasil. E por que Rádio Clube? É por um fator muito interessante. As rádios, elas eram muito amadoras. Cada um dos sócios dava uma contribuição para as rádios se manterem, e eles doavam discos e eles doavam também as locuções. O rádio profissional só surgiu na década de 30 por um decreto do Getúlio Vargas, que ele criou a publicidade oficial e a locução oficial só a partir da década de 1930. É importante essa história que ele nos traz, mas também nós temos aí os expoentes. Você lembra do Zé Bétio? Ela falou Valdo Correia, Tonico Barbosa. Os expoentes do rádio é a nossa canção, nossa questão. Os expoentes, Leonardo Augusto, Dindim Assinhá, Valdo Correia, Hudson Marcondes, quem mais? Altair de Marco, Vicente Leporás, que foi revelado no programa da Dindim Assinhá. Lolita Rodrigues foi revelada no programa da Dindim Assinhá. Outro grande expoente revelado no programa da Dindim Assinhá, que eu posso aqui falar, Luiz Lopes Correia, do Aqui e Agora. Outros grandes comunicadores brasileiros foram revelados no programa Teatrinho de Brinquedo da Dindim Assinhá, né? Da Rádio Clube de Santos, que depois foi para a Rádio Atlântica. Sérgio Bacará e o seu pai, Hernani Franco, o grande locutor. Nós hoje temos quem que nós temos de grande locutor vivo? Walter Dias, o grande expoente da narração esportiva. Douglas Porto, já falecido. Edson Calegari, já falecido. Nossa, Orlando José, grande comentarista esportivo. É uma grande viagem. Vitor Moran, grande comentarista esportivo das grandes equipes esportivas da Rádio Cultura, né? Rádio Cultura, aliás, os rádios citados pelo nosso entrevistado Luiz, é muito importante porque Rádio Cultura, Rádio Atlântica, Rádio A Tribuna também, Rádio Cacique, nós passamos por essas emissoras, por isso nós também somos antigos no rádio. Vou um breve intervalo e volto com essa enciclopédia aqui em nossa cidade, que é o Luiz, para falar a história do rádio. E que é mais interessante, hoje nós temos o advento aí do celular, da televisão. Qual o futuro do rádio? Porque eu me lembro ainda quando Altair de Marco fazia a canção na Rádio Cultura, ele falava, aliás, a oração, e muitas mulheres em suas casas acompanhavam com ele com aquele copo d'água e perguntavam, ele falava bom dia, elas respondiam. Então o rádio era um parceiro, ainda é um parceiro. Mas o que vai ser do rádio no futuro, na voz do Luiz? Agora já eu volto já. Você merece um plano que invista na sua saúde. Um plano com bons médicos, uma boa rede credenciada, unidades próprias por toda a Baixada Santista e experiência em cuidar de pessoas, além de uma ampla rede odontológica e uma farmácia própria com os melhores preços da região. Plano Santa Saúde, há mais de 30 anos, sempre perto, cuidando de você. Acompanhe as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo que rola aqui, na TV Com. No Facebook, tvcomsantos.oficial. O nosso Instagram é @tvcom.santos, no X @tvcom_santos. E pelo nosso canal oficial no YouTube, emissora TV Com. Nosso WhatsApp é 13 97 417 5194.
TV Com, interagindo com você. Aqui na TV Com, o Jornal da Comunidade, falando do rádio. Que emoção! O rádio transforma as pessoas, é um parceiro. Aliás, também tem mulheres, ícones, mulheres expoentes. Quem seriam essas mulheres do rádio? Vanessa Stelzer, Isabel Machado, Gleides Xavier e outras grandes mulheres que participaram do rádio, como Dindinha Sinhá, como eu falei, do Teatrinho de Brinquedo, Rosinha Mastrangelo, uma grande jornalista que escreveu inúmeras radionovelas para o Rádio Santista, principalmente pela Rádio Atlântica de Santos, e que infelizmente as radionovelas foram perdidas porque os cupins invadiram a cidade do rádio e destruiu esse acervo preciosíssimo que foi perdido na cidade do rádio, que era aqui no centro de Santos, que era um prédio que foi construído especificamente para as estruturas do radioteatro da Rádio Atlântica. Essa história é maravilhosa. Mas, eu falava há poucos instantes, no bloco anterior, com relação ao futuro do rádio, com o advento celular, televisão e muito mais, e também o fim do rádio AM, na voz do Luiz. Bom, o rádio, ele não morrerá. Ele se reinventa. E como é que ele vai se reinventar? Ele já se reinventou de 3 formas. Os empresários do setor, eles conseguiram, junto à então presidente da República, Dilma Rousseff, a obtenção de um decreto que passa para o FM as emissoras de AM. Então você pode ouvir hoje as emissoras de AM no FM, que o som ele é mais puro. Por quê? A publicidade hoje está toda no FM, então você não tem mais tantas emissoras no AM, no AM original. Só as grandes, Record, Jovem Pan, Bandeirantes, que trabalham no AM e no FM. Então, esse é um caminho. As grandes mantiveram-se aqueles ouvintes cativos, vamos dizer assim, a sua banda no AM e no FM. Internet é um outro caminho, eles mantêm suas transmissões, passaram suas transmissões para a internet, e os aplicativos de internet que você pode ouvir hoje no celular. Se você não quiser ouvir no rádio, você pode ouvir, por exemplo, a Rádio Cacique, você pode ouvir no aplicativo na internet a Rádio Cacique AM. Então, você tem 3 caminhos: o rádio, a internet e o celular. Perfeito. Mas o rádio não morreu, ele se reinventa. E eu quero pegar um fato que eu me lembro que os grandes comunicadores, seu Tuta, da Rádio Jovem Pan AM, falou que na década de 50, quando foi trazida a televisão para o Brasil, começou a TV na América Latina, que falaram que o rádio morreria. Tiraram todos os profissionais do rádio para a TV. O rádio não morreu, continua, ele se reinventou. Luiz, foi um prazer imenso receber aqui suas considerações, meu carinho também à sua família, obrigado. Muito obrigado, Jorge Fernandes, é um prazer enorme estar aqui, e é um prazer estar aqui também atendendo ao seu convite. Obrigado. E atendendo aqui a esse público seleto da TV Com e do Jornal da Comunidade, que é esse programa maravilhoso que vem desde os tempos da saudosa Rádio Clube, perpassando pela Rádio Cacique, e agora está na TV. Eu fico feliz com suas lindas e belas palavras, e você continue aqui. A TV Com é a melhor. Fique conosco, por favor.